poder, agora é uma rainha, né? Ela não tem poder. O rei Juan Carlos, agora ele passou para o seu filho, se não me engano, Felipe, o nome dele, passou o reinado. Mas é um rei sem poder, é um rei com reino, mas é um rei sem poder. Ele não pode dizer para alguém que foi condenado à morte: eu te perdoo, você não vai mais morrer, porque não é ele quem julga, ele não tem poder. Mas o nosso rei tem poder, por isso ele te perdoa, por isso ele te lava, por isso ele te limpa de toda iniquidade, de tudo aquilo que está de errado na sua vida. Ele sustenta, perdoa. Agora, no seu perdão, ele salva da morte eterna, porque o perdão se estende a isso também. Ele cura enfermidades, ele livra de possessões, de opressões e de influências. Quantas vezes você viu aqui gente sendo liberta de demônios? Quantas vezes? Estávamos conversando aqui na porta com uma família. O menino considerado hiperativo. Mas aí quando eu perguntei para ele: você vê alguém lá na sua casa? Ele disse: eu vejo. E o que essa pessoa manda você fazer? Ele falou: manda eu bagunçar, manda eu criar problemas. Ele falou com a boca dele. Quantos anos ele tem? 6 anos de idade. Ele estava vendo um demônio e o demônio ameaçava ele e mandava ele fazer bagunça para atormentar a mãe dele. Deus, falei para ele: olha, fica olhando aqui, ó. Eu vou pisar aqui, ó. Fiz assim para ele: fica olhando aqui, onde está o meu pé aqui. Anjo, pega ele, amarra ele e traz ele aqui, amarrado. Aí o menino ficou olhando assustado assim. Você está vendo ele? Estou vendo ele. Como que ele está? Ele está amarrado. Então agora você não vai ver mais ele. Em nome de Jesus, sai. Cadê ele? Sumiu. Falei: ele não vai voltar mais, porque agora ele foi expulso em nome de Jesus. Então uma criança de 6 anos pode ver este poder que livra do pecado, livra da opressão, livra de demônios, livra de possessão. Quantas vezes você está opresso, né? Oprimido, e aí você ora a Deus: Senhor, tira isso de mim. E aí sai como um alívio, como se tomasse água fresca, aquilo vai embora. Quem que tirou? Foi Deus que tirou. Amém? Isso é o poder dele que faz, o poder dele dá dons, o poder dele dá poder, confere poder. Ele, por seu poder, ele nos dá poder sobre demônios, sobre enfermidades. Ele não só exerce poder, mas também nos confere poder. Nos dá poder para falar novas línguas, nos dá poder para interpretar línguas, nos dá poder para ver o mundo espiritual, ter revelações, revelações com visão aberta, revelações da noite em sonhos, palavra de sabedoria. Ele nos dá poder para ter palavra de conhecimento, para discernir espíritos, para saber o que está acontecendo. Isso tudo é conferência de poder. Ele nos dá poder para perdoar pecados. Ele disse para a sua igreja: o que perdoardes aos homens, ser-lhes-á perdoado. Deus dá poder para a igreja perdoar pecado. Sabiam disso ou não? Pois é, Deus dá. Ele diz isso: o que perdoardes aos homens será perdoado. Nós precisamos estender perdão, porque quando a gente estende perdão, Deus estende perdão através de nós. Se alguém achar o texto aí, por favor, se nem sei que é bom de achar texto aí, acha esse texto para mim, o pastor Wilson, porque tem gente, eu vi que tem gente que ficou de olho arregalado: o pastor está falando besteira, o pastor está inventando, né, está inventando moda. Amém, queridos? Então esse é o poder de Deus. Deus reina e tem poder. Então eu peço tudo que eu pedir, eu peço porque Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para dizer o que vai acontecer. O meu Deus é poderoso e o meu Deus me dá poder. Nele eu tudo posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Para o meu Deus não tem impossível. Tudo que é impossível aos homens é possível para Deus. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, amados, nós precisamos aprender isso. Aprender que as nossas orações precisam expressar a nossa confiança no Rei poderoso que Deus é. Mas agora eu quero falar rapidamente
sobre a glória de Deus, porque tu é a glória. Quando nós oramos no final Jesus ora assim, e não ensinando a nós, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu expliquei para vocês que mal com L é de maligno, mal com U é de maldade, mal com L é de maligno, mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem. Então, por que eu expliquei isso? Agora ele vai falar. Ele termina, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois, quer dizer, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, e é para sempre. E é assim, amém, é assim, ele está dizendo. Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão da glória de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui? A glória na Bíblia, ela quer dizer muitas coisas. Quando alguém expressa tua glória, a glória do Senhor, a glória de Deus na palavra, quando os escritores bíblicos expressam, pode estar querendo dizer muitas coisas. Por exemplo, o brilho de Deus, a luz que emana de Deus, isso é glória de Deus. A glória de Deus pode ser expressada como o resplendor. E foi visto por Ezequiel como o arco-íris em seu esplendor. Não um arco-íris simplesmente, mas um arco-íris esplendoroso. Ele falou que ele viu a glória de Deus sobre o rio e era como arco-íris, como o arco que se forma nas nuvens. Vamos lembrar do trono? Como que é o trono de Deus, que foi descrito por João no livro do Apocalipse? São 24 tronos, no meio está aquele que é o cordeiro que foi morto e que regerá as nações. Do lado estão 12 anciões, 12 anciões do lado esquerdo. Ao redor do centro do trono tem 4 seres viventes. São querubins que têm olhos por dentro e por fora, tem 6 asas. Com 2 eles tampam o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. Um deles tem cara de homem, rosto semblante de homem. O outro tem uma cara de touro. O outro tem uma cara de águia e o outro tem uma cara de leão. São 4 seres viventes ao redor do trono. Só isso já seria monumental, mas por sobre o trono e atrás do trono tem um arco-íris. Então, quando Ezequiel está vendo o arco-íris, ele está vendo algo da presença de Deus, ele está olhando para o trono, e ele está vendo a glória de Deus. A palavra diz que sob o trono tem um mar como que de vidro. E aquele que está no trono tem os cabelos brancos, os olhos são como chamas de fogo, os pés são polidos como bronze. Em outro texto diz que da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus, porque a Bíblia é espada, é uma simbologia. Então, é esplendoroso, e isso é glória de Deus, entre outras coisas. Eu vou falar mais, mas antes o pastor Wilson já achou o texto. Pode ler para nós, pastor? Dá um endereço e lê para nós o texto. Amém? Mas tem um outro texto, acho que ele está falando com Pedro. Vê se é esse aí que ele está falando com Pedro. O que perdoardes aos homens, ser-lhes-á perdoado. Agora, tem um texto em Ezequiel, eu não vou abrir, porque é muito interessante, quando você começa, eu fiquei deslumbrado, eu tenho estado deslumbrado com essa questão da glória de Deus. Vê se você acompanha o meu raciocínio.
Então, assim, muitos viram como brilho, muitos viram até o arco-íris que está no trono, e viram isto brilhando, viram isso esplendoroso, né? Que Ezequiel que viu assim. E Ezequiel um dia é pego por Deus pelos cabelos e levado até o templo. E lá no templo, Deus começa a mostrar para ele o que os sacerdotes estavam fazendo, o que os anciões do povo de Israel estavam fazendo. Eles tinham uma câmara oculta, uma câmara, quer dizer, eles tinham tipo um quarto, um espaço oculto que o povo não via, e lá dentro tinha várias imagens pintadas nas paredes, diante das quais eles se dobravam, e eles adoravam aquelas imagens. Então Deus leva Ezequiel ali e diz: você está vendo o que eles fazem as ocultas? E começou a falar do nome dos deuses, Tamuz, Dagon, e ele vai falando os nomes dos deuses que eles estavam adorando. Então eles falam: na minha casa. E quando Ezequiel olha, a presença de Deus, então preste atenção, a glória de Deus também significa, quando se fala glória de Deus, em alguns lugares significa a presença de Deus. Diz que a glória de Deus se levantou dentro do templo nesse momento. E Deus se moveu para a frente do templo, e a nuvem ficou sobre os querubins. Deus se levantou lá de onde estava a arca, do lugar santíssimo, onde estava a arca com os querubins sobre a arca. Deus se levantou dali, porque ficava uma nuvem. Deus se levantou e se moveu até a porta do templo. A nuvem ficou lá, e no átrio do templo, lá na frente, havia um esplendor. Deus estava entre o fogo, a luz e a nuvem. Em alguns momentos, quando Deus vinha falar com Israel, descia uma nuvem, e de dentro da nuvem eles escutavam uma voz. Era a presença de Deus na nuvem. O povo de Israel caminhava, e à frente do povo ia de manhã, durante o dia, ia a nuvem da presença gloriosa de Deus, chamada Shekinah. E à noite ia uma coluna de fogo da presença de Deus. Deus estava presente. Agora, quando Jesus nasce, eu estou resumindo bastante essa história. Quando Jesus nasce, diz a palavra que ele é a expressão exata da glória de Deus. Preste atenção, ele é a expressão exata da glória de Deus. Quem estava falando sobre a nuvem? Jesus. Lá em 1 João vai dizer: ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem que falava de dentro do fogo que ardia na sarça e não consumia? Lembra? Fogo e nuvem. Quem que falava de dentro da sarça ardente? Era Jesus que estava falando. Aí em João, vai dizer no Evangelho de João que o verbo que era Deus desde o princípio, que fez todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De novo, glória. Então, amados, nós temos que entender que aquele que ficava entre a nuvem e o fogo está aqui. Portanto, estamos debaixo da glória de Deus, mas nem sempre ela se manifesta. A presença de Deus está, mas nem sempre nós a percebemos. Nem sempre Deus fala, nem sempre Deus age. O que é que faz Deus agir? É a nossa santidade, é o nosso comprometimento, é o nosso envolvimento com Deus. Como isso pode acontecer? Pelo nosso TSD, tempo a sós com Deus diário, lendo a palavra, orando, buscando, pedindo para Deus: Deus, eu quero mais, Senhor, eu quero ter sede, eu quero ter fome do Senhor, eu quero comer e beber da tua mesa, eu quero ter mais e buscar mais do Senhor. A presença dele está diante de você, a presença dele está sobre a igreja, a glória dele está sobre a igreja.
mas ela não se manifesta. Porque muitas vezes nós estamos num culto, assistindo culto. Deus não está interessado em pessoas que assistem cultos. Nós estamos participando do culto. Deus não está interessado em pessoas que participam do culto. Nós estamos cantando as adorações. Deus não está interessado em pessoas que cantam adorações. Mas quando nós estamos buscando a Deus, com todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar. Ele diz isso. Então a glória dele começa a agir e coisas começam a acontecer. Mas pastor, a gente tem visto, quando o Senhor chama aí na frente, ora. Mas irmãos, quando nós aprendermos que nós não devemos esperar pelo pastor, que nós não devemos esperar pelo pastor para que ele suba ao palco e nos fale alguma coisa, mas devemos buscar de Deus algo. Quando os nossos cultos forem verdadeira adoração e não canções de adoração, quando os nossos cultos forem verdadeira entrega e não só palavras, quando os nossos cultos, Deus olhar para cá e ver no nosso coração verdadeiro desejo, simplesmente coisas começarão a acontecer sem que ninguém tenha feito coisa alguma. Porque Deus começará a manifestar a sua presença. A presença que já está começará a ser percebida. Coisas começarão a acontecer. Milagres começarão a acontecer. Eu me lembro de um congresso, isso eu não vi. Me contaram, irmãos que foram a este congresso, contaram que vários pastores subiram ao púlpito, falaram, deram recados para a igreja, desceram, bandas subiram, cantaram e tal, e de repente, aquele que estava apresentando chamou, era um congresso, né? Não era um culto, chamou um pastor. Esse pastor subiu com um acordeon, com uma sanfona dependurada nele. Um homem simples subiu. Teve pessoas que começaram a dar risada, porque ele não era um pastor estiloso. Ele não estava vestido com Hugo Boss. Ele era um homem simples. Deus revela a sua sabedoria aos simples, diz a palavra. Aquela pessoa que é simples de coração. Não é simples só no trajar, mas o coração é simples. O coração é doce diante de Deus. E aquele homem começou a tocar o acordeon, a sanfoninha dele. E disse esse irmão para mim, algumas pessoas começaram a rir. Porque era um tocar meio estranho. E ele começou com o funheco dele. E não cantava nada, só tocando. De repente, no meio do povo, que eram milhares de pessoas, começou uma gritaria. Paralítico andando. E outra gritaria lá, cego vendo. E outra gritaria lá, surdo ouvindo. E milagres começaram a acontecer no meio do povo. Lembra de Davi quando ele tocava harpa, o que acontecia com Saul? Ele era liberto do espírito maligno. Davi não cantava, Davi só tocava a harpa. Mas quando se faz com unção, quando se faz direcionado por Deus, quando se faz debaixo da glória de Deus, quando ela se manifesta, coisas acontecem que nós não estamos direcionando. O pastor, quando ora aqui, ora através da unção, ele ministra pela unção, mas quando é pela glória, tem coisas que ele não pediu e acontecem. Tem coisas por quem ele não orou e acontecem. Você pergunta, quem foi abençoado? Aconteceu alguma coisa com alguém? Então nós vemos os avivamentos na história. Os avivamentos que nós assistimos. Eu estava vendo um avivamento que aconteceu entre os inuits, que são os esquimós, lá no Polo Norte. Um dia eles estavam orando, e eles tinham na comunidade deles muito pecado, muito homem beberrão, espancador de esposa, uma coisa horrorosa. E a comunidade, aquela comunidade inuit começou a se prostrar diante de Deus e clamar por Deus, de forma desejosa mesmo. E um dia eles estavam reunidos e adorando a Deus, e eles ficaram assustados, porque o templo começou a tremer. Vocês já viram isso na Bíblia? A igreja orando
e começar a tremer, o lugar onde eles estavam reunidos, começou a tremer. E eles começaram a ouvir como um som de uma turbina de avião. E eles ficaram espantados, porque ali não tinha aeroporto, ali fora era neve. Um jato não ia pousar ali. E parecia que tinha um jato pousado na frente da igreja, porque o barulho que entrava na igreja era o de uma turbina de avião. E aí coisas começaram a acontecer no meio do povo. Línguas espalhadas sobre eles. Fogo de Deus colocado, lembra do Pentecoste? Fogo sobre a cabeça. Começou a acontecer coisas sobrenaturais, porque a presença de Deus, ela foi movida pela oração e pelo amor que o povo de Deus demonstrou, manifestou a Deus naqueles dias, naquele momento. E um grande avivamento. Começou a acontecer esse tipo de coisa, e vinham inúteis de todas as comunidades naquele lugar para receber as bênçãos de Deus, para receber milagres de Deus, e muitas vezes eles estavam no caminho e eram curados. E tem acontecido em vários locais, e pode acontecer aqui nesta igreja, e pode acontecer aqui nesta cidade. Jesus nos ensina a orar assim, por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a dar o crédito à presença dEle, a presença gloriosa dEle, a presença que manifesta o seu poder e o seu reino, que quando Ele está, Satanás não tem como fazer, não tem como agir. O poder não pode ser do diabo, mas uma igreja que vive em pecado, uma igreja de pessoas que querem ser massageadas no seu ego pelo pastor, pelas músicas, é uma igreja que está na mão do diabo. Uma igreja que anda atrás de dinheiro é uma igreja que está na mão do diabo. A glória não é de Deus, a glória é do diabo. E eles se perguntam por que nada acontece, por que parece que o Deus da Bíblia não existe. É porque, na verdade, a glória, a sombra é das trevas. O reino é de Satanás. São vidas que estão ali dentro daquela casa, e eu vou falar como sendo outra casa e não esta. Mas aplique na sua vida, quando você vem com pecado, quando você tem vida de pecado, Deus não se mistura com o pecado. Deus não se mistura com a sujeira. Daí você entender o pânico de Jesus diante da morte. Jesus estava apavorado no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, diz a palavra que ele estava apavorado. E ele suou gotas de sangue. Aquilo não era um teatro, era pavor mesmo. Por quê? Porque Jesus ia morrer. Mas Jesus apavorado com a morte? Não. Jesus estava apavorado com aquilo que causaria a morte. Porque a morte não é algo em si mesma. A morte, ela é resultado do pecado. E aí você vê o pavor de Jesus. Então, lá, antes de falar está consumado, como foi cantado aqui, o que ele falou? Pai, por que me desamparaste? Tem muita gente que não entende essa frase de Jesus, mas naquele momento, o Deus Trino foi rompido, porque uma parte dele estava com pecado, que era a parte carne, era a parte humana, era a parte imagem, era Jesus. E por causa disso ele foi para o inferno, pregar aos espíritos em prisão. Porque o último lugar do homem não é o inferno. O último lugar do homem é o local onde o inferno vai ser lançado, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até o inferno vai ser jogado lá dentro. Antes disso, os homens ficam no inferno, no Seol, ou no Hades. Eles ficam ali presos. Mas um dia tudo aquilo, essa prisão toda será com homens, grades e tudo, vou colocar grades, mas é uma prisão, ela será lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amados, muitas vezes o que se vê na igreja é fofoca, briga, rebeldia, eu acho, eu quero, eu posso, é do meu jeito, eu gosto, eu não gosto.
Quantas pessoas abandonam a igreja porque não gostam do que o pastor falou? Elas querem uma igreja onde se faça pregações motivacionais. Você quer uma pregação motivacional? Vai assistir o Roberto Chiniachik. Vai assistir outros que fazem motivação, que trabalham com esquemas motivacionais. Igreja tem palavra de Deus e culto ao Senhor. Agora, quando o culto é culto, quando aquele que é adorado é Deus, quando a gente chega na igreja, ao invés de ficar conversando, ao invés de ficar vendo celular, ao invés de ficar falando bobeira, ao invés de ficar contando piadinha, a gente vai para a presença de Deus e começa a adorar. Quando isso começa a ser uma sistemática na vida da igreja, quando isso começa a realmente tomar corpo, quando esse clamor começa a ser uma só voz, quando começa a acontecer o que aconteceu em Atos, unanimemente levantaram a voz diante do Senhor e o lugar onde estavam tremeu. Quando começa a haver unidade entre nós no clamor, nos desejos, quando nós deixamos de ser religiosos, deixamos de ser evangélicos das nações para ser cristãos de verdade. Quando nós nos esquecemos do local, nós somos transportados, arrebatados. Passamos a ter visões, revelações. Há crentes que vão ficar deitados aí no chão, você vai falar, o que aconteceu com o cara? Está endemoniado? Não, foi arrebatado. Tem gente que vai estar orando lá em casa e vai ser arrebatado. Tem gente que vai estar vindo para o culto, vai ser curado no caminho, porque é como uma água que se derrama. A glória de Deus se espalha e respinga, ela repercute. E você vai tocar pessoas na rua e pessoas serão curadas pelo teu toque. Pessoas vão pegar na tua roupa e vai sair poder de você. Pastor, e por que não é assim? Porque nós não somos assim. E Jesus está nos ensinando o quê? Tudo isso, irmãos. Jesus não está ensinando uma oração para ser repetida. Jesus está nos dando uma instrução de vida. Porque nós temos que orar com a nossa vida, não só com a nossa boca. O que nós falamos com a boca na presença de Deus deve refletir o que está acontecendo na nossa vida. A nossa vida tem que ser cultica. A nossa vida tem que ser uma oração de adoração a Deus. Mas aí lá em casa só tem palavrão. Agora eu vou falar daqui, tá? Tem gente que está aqui que só anda atrás de pornografia. Está tendo relação sexual ilícita, o pastor não sabe, mas Deus sabe. Aí você fala, então se eu deixar de vir na igreja, pastor, aí as coisas vão melhorar? Vão. Por incrível que pareça, vão. Mas elas podem melhorar com você indo para o trono e não indo para fora da igreja. Com você limpando a sua vida, porque o lugar que você entrar, você vai empestear. A gente empesteia o lugar com o nosso pecado. A gente empesteia qualquer lugar com a vida torta. Por isso, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Por isso, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Por isso, amem uns aos outros. Por isso, tenham misericórdia uns dos outros. Por isso, sejam compassivos uns com os outros. Por isso, considere o teu irmão maior do que você mesmo. Porque a glória de Deus quer vir sobre nós. Porque Deus está aguardando. Por isso ele diz, sempre concluam que tudo isto vem sobre vocês, porque a minha glória está sobre vocês. Então não seremos mais um povo que fala com Deus, seremos um povo que tem diálogo com Deus. A gente fala e Deus fala. A gente age e Deus age. A gente caminha e Deus caminha. A gente toca e Deus toca. A gente abençoa e Deus abençoa. Agora, isso é para quando? É para sempre. Amém. Assim, isso, yes! É isso que Jesus está ensinando a gente. Peçam isso, clamem por isso. Desejem isto, porque eu sou o rei, eu tenho poder e a minha presença está sobre vocês para ser manifestada.
Meu amado, torne a tua presença aqui um culto. Não espere que o pastor faça isso. Não espere que o irmão... Olha para o irmão que está do teu lado assim, dá uma olhada assim, conheça ele, olha para ele, olha para o outro. Olha para quem está na frente, olha para quem está atrás. Não espere por esta pessoa. Quando você, durante a semana, tem a vida com Deus, e quando você está cheio de Deus, e você estiver vindo para a casa de Deus, já vem em oração, para de briga. Tem gente que antes de sair de casa, quebra o pau. Porque a chave foi perdida. Tem gente que não veio na igreja hoje porque não encontrou a chave do carro, vem a pé. Faz um pouco de exercício. Mas pastor, eu moro tão longe que se eu vier a pé eu não chego. Mas a palavra chega em você. Você não vai precisar chegar aqui. A glória chega em você. É outro nível de cristianismo, irmãos. É outro nível de relacionamento. É outro nível de culto. Então repousará sobre nós a nuvem. Dentro da nuvem a presença, sobre a nuvem a luz. Não vamos deixar Deus ir para a porta do templo. Eu não quero só a nuvem. Eu não quero só o brilho, eu quero Deus. Eu não quero só a bênção. Eu não quero dizer só, vem em mim bênção. Eu quero dizer, vem em mim Jesus. Mas Jesus já está em mim, não está? Já está em você? Amém? Então nós podemos chamar. Deus vai fazer, e já fez. Deus vai fazer milagres criativos. Pastor Cassiano do Japão colocou um pedido de oração por um rapaz que está com câncer no intestino. Vão tirar o intestino dele se Deus não fizer um milagre. Você crê que Deus pode dar um intestino novo para ele? Eu creio. Pastor Ariovaldo Ramos veio para Marília com um problema coronariano sério. Pastor Gabriel teve uma revelação, a presença de Deus veio. Nós estávamos orando. E o pastor Gabriel estava no salão de baixo e nós orando com ele lá em cima. Não sei quem se lembra disto. Estava com os presbíteros aquele dia. E o pastor Gabriel entrou e falou para ele: Deus mandou te dizer que Ele está te curando de um problema cardíaco. E mandou dizer para você que a tua esposa, que está cheia de nódulos no seio, lá em São Paulo, também foi livre. Aí ele ficou quieto. Ele não falou nada. Mas quando ele vinha a Marília, ele ia se tratar com o doutor Fábio Vilaça. Então ele foi embora. E um outro dia ele voltou e foi fazer um check-up lá no Fábio. E o doutor Fábio, como de praxe, pede para que a enfermeira dele faça o eletrocardiograma. Aí botaram ele na maca, fizeram o eletro, aí ele voltou para a sala do doutor, do médico, e lá veio o exame. Aí o doutor Fábio fez, olhou o exame, falou, não, ela deve ter feito alguma coisa errada, vamos lá que eu vou fazer. Aí ele foi lá, fez, viu, olhou os dois, falou, não, eles estão iguais. Eu tenho uma notícia para te dar. O coração que você tem aí é um outro coração, porque não tem nada a ver com o coração que você tinha. Você está perfeito, você não tem mais enfermidade no seu coração. Mas Deus não quer curar um homem. Deus quer curar milhares de homens. Você sabe por quê? Deus não está interessado em curar homens. Aprenda isso. Deus quer curar homens para que os homens saibam que Ele é um Deus vivo. É porque os homens podem, sãozinhos da Silva, ir para o inferno. Deus cura como sinal da presença dEle. Eu me lembro de um dia que a filha de um pastor aqui da cidade veio à igreja, e quando nós fomos orar, ela disse assim, eu quero que o senhor ore porque eu não posso ter filhos. O médico disse que eu não posso ter filhos. Eu falei, vamos orar. E quando começamos a orar por ela, Deus me deu uma visão do útero dela. E eu orei sobre aquilo que eu vi. E eu via o útero dela. E então, quando comecei a orar, o útero dela começou a ficar prateado. E eu vi então a trompa
esquerda dela prateada, e eu vi o ovário dela prateado, só que do lado direito dela tinha algo cortado, não tinha trompa nem ovário. E eu fiquei meio assim, na visão que eu estava tendo, porque a gente é humano e a gente fica em dúvida, né? Mas eu dei de mão para a dúvida, eu falei, Senhor, cria uma trompa e um ovário aqui do lado direito dela. Terminei a oração, eu não aguentei de curiosidade, né? Falei, por que Deus mandou criar uma trompa e um ovário do teu lado direito? Ela falou, porque eu não tenho trompa e ovário do lado direito. Falei, então você pode ir para casa, daqui 9 meses você traz a criança para eu conhecer. E ela tem 2 filhos. Deus a curou ali. Mas Deus quer fazer isso através da sua vida. Deus não quer fazer só em culto. Deus quer que a tua vida seja cultica. Deus quer fazer no seu trabalho. Deus quer fazer lá na corda. Deus quer fazer lá na sua cozinha. Deus quer fazer lá na visita que você faz para a comadre, para o compadre, né? Falando de jeitão, né? Que na verdade aqui não tem nada de comadre e compadre, mas porque não tem padrinho de batismo aqui. Então, Deus quer fazer entre os seus amigos. Um dia nos chamaram para orar por um homem que tinha acabado de ter um AVC. A minha filha já está me corrigindo lá, né? Não é AVC, pai. É AVE. É isso mesmo? É acidente vascular isquêmico. É encéfalo, sei lá. Eu sou pastor, eu não tenho compromisso com o nome médico. O cara teve um AVC, o cara teve um problema na cabeça lá, né? Que, vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem. E aí me chamaram. A esposa dele me ligou e falou, olha, eu cheguei no banheiro, meu marido estava caído e o lado direito dele não mexe mais. Olha como é a glória de Deus. Irmãos, eu estava terrivelmente abatido, passando por dias horríveis. Eu ir em hospital era a última coisa que eu queria na minha vida. E ver um cara que eu tinha acabado de ver ver ele com a cara torta, sem poder mexer mais o braço e a perna, eu não queria ver isso. Mas não tinha jeito, só tinha eu de pastor. Se fosse agora eu mandava o pastor Rui, mandava o pastor Lívio, mandava, vai lá por favor, vai no meu lugar, o pastor Wilson, mandava o pastor Guedes, vai lá para mim, por favor. Mas naquele tempo não tinha outro pastor para me ajudar. Lá fui eu. Eu me lembro que eu cheguei diante do Hospital de Clínicas, naquela rampa que dá de cara para a Avenida Tiradentes, e eu olhei, que ela dá frente para a Avenida Tiradentes, eu olhei e falei, Deus, cobre o meu cérebro, cobre, Deus, o meu corpo, e me dá condições de, pelo menos, orar, que eu não saia pior do que eu estou entrando. E lá fui eu, irmãos, me sentindo fraco fisicamente, inclusive, subi com temor e tremor aquela rampa, falei o quarto que eu queria ir, me deixaram entrar, entrei, cheguei lá, a hora que eu entrei na porta, o cara que estava na cama ao lado desse irmão, começou a rir. Ele dava gargalhada, falava, agora eu quero ver. Eu olhei, não entendi, né? Estava o irmão deitado aqui, estava esse senhor deitado ali, a mulher dele no pé da cama e a mulher do irmão no pé da cama. Era um quartinho pequeno, um daqueles quartos pequenos que tem ali no Hospital de Clínicas. E então, eu estou falando da glória de Deus, tá? Eu quero mostrar para você que não depende do homem, depende de Deus. Quem entrou ali era um homem fraco, um homem cheio de temor no coração, um homem cheio de fraqueza física e emocional. Mas Deus estava comigo naquele momento, mesmo sem eu perceber. Deus está com você. E eu subi, cheguei lá, esse cara começou a gargalhar, falou assim, agora eu quero ver o circo. Totalmente sem temor, totalmente sem educação. Eu falei, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí a irmã, esposa do rapaz que tinha tido problemas, falou assim, é que nós falamos que Deus cura, e ele não acredita em Deus. Irmãos, eu fui tomado de um fogo de Deus. Falei, como que é? Você falou que vai ser circo porque eu vim orar? É. Falei, e se Deus curar ele, o que você vai fazer? Ele falou, se Deus curar ele, eu vou crer em Deus.
Falei, então daqui a pouco eu quero ver você de joelho entregando a tua vida para Jesus. Eu falei, cara, você está de gozação, rapaz. Isso aí não vai dar nada. Falei, então você aguarda quietinho, só não atrapalha. Pus a mão na cabeça do irmão aqui, o irmão falando assim, né? Saia ar só para um canto da boca. Não mexia braço direito nem perna direita. E eu orei e falei, ordenei a cura sobre ele, como a Bíblia manda, curai os enfermos, né, em nome de Jesus. E eu ordenei a cura sobre ele e falei, agora mexa o teu braço direito. E ele olhou para mim assim, pastor, eu não consigo mexer meu braço direito. Aí o que a gente faz quando o cara diz isso, né, irmão? A gente desiste. Eu falei, eu não perguntei para você se você mexe o teu braço direito ou não. Eu mandei você mexer o teu braço em nome de Jesus. Jesus já te curou. Mas, pastor, meu braço não mexe. Falei, eu não perguntei para você se seu braço mexe ou não. Estou dizendo para você, mexa o teu braço em nome de Jesus. Aí ele entendeu. Que não era o que estava na mente dele, mas era a fé. E ele começou... Agora mexe a perna. O que eu estava falando é que o braço dele estava mexendo, tá? Traduzindo. Mexe a perna. Ele levantou a perna. Aí eu falei, agora Deus vai curar também a sua língua e o seu rosto. Comece a glorificar a Deus. Comece a dizer que Deus é o grandioso. Comece a glorificar o teu Deus. Olha o que teu Deus te fez. E ele começou a glorificar. Glória a Deus, Senhor, te louvo, Senhor, aleluia, glória a Deus. E começou a falar perfeitamente. O homem caiu da cama de joelhos. Falou, esse Deus eu quero. Entregou a vida para Jesus, ele e a esposa. O ateu se tornou crente. Maravilhoso, não é? No outro dia esse homem recebeu alta, foi embora para casa. No final daquele dia chegou um outro cara com AVC. Não tinha cama para pôr. Falaram, coloca na cama do Rubens, que é esse irmão. Cama que o Rubens estava. Colocaram o homem na cama. Ele desceu a cama. Quando colocaram ele na cama, ele foi curado. Recebeu alta no outro dia. Chegou outro com AVC. Que tem quarto? Não, coloca lá na cama. Lá na cama do Rubens. Colocaram lá. Foi curado imediatamente ao descer a cama. Durante uma semana, quem foi colocado naquela cama foi curado, porque a glória de Deus permaneceu ali. E aí você desceu, pastor, turbinado. Não, eu desci quebrado que nem eu entrei, irmãos. Porque Deus estava tratando a minha vida, não era eu, era Deus fazendo. Deus quer derramar da sua glória, Deus quer derramar da sua presença. Nós precisamos ser as pessoas que vão receber esta presença. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Satanás não vai ter vantagem na minha vida. Não é Satanás que vai ficar nesse templo assentado, dizendo como vai ser a minha vida. Não é Satanás que vai reinar na minha vida, mas é o Deus Todo-Poderoso em quem eu creio, que reina sobre mim, que governa sobre mim. Eu quero fazer a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, Senhor. Eu quero receber o pão de cada dia, o maná do céu, a tua presença. Eu quero estar em comunhão com a igreja. Eu quero o sustento que vem do Senhor. Eu não quero sustento de falcatrua. Eu não quero sustento miserável. Eu quero sustento que venha da tua presença. Eu quero receber o perdão, me lava com o teu sangue. Eu quero também aprender a perdoar, porque eu sei que as pessoas serão perdoadas ao eu perdoar. Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero que o lugar onde eu vivo seja uma bênção. Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe viver uma vida suja, maldita, mas me livra das mãos do diabo, porque o Senhor é o Rei, porque o Senhor é o poderoso, e a glória não pode ser dele, a glória tem que ser tua, Senhor, e tem que ser para sempre. Yes, é isso mesmo, amém. Se você quer isso, você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de vida.
você tem que mudar de religião para cristianismo. Eu vou falar nem para cristianismo. Você tem que mudar de religião para a vida de Deus na tua vida. Nem ismo tem nesse negócio. Deus falou ao seu coração. Você quer isso para a sua vida? Você vai buscar isso com todo o teu coração? Pastor, mas quando eu começo a orar, eu não tenho vontade de orar. Começa, na sua pequena oração, começa a pedir, me dá fome, Senhor, me dá sede. Você vai começar a ter fome e ter sede de Deus. Me dá desejo pelo Senhor. Pede para Deus te libertar de algumas coisas que são próprias de você. E que te sabotam, que te amarram, que destrói a tua comunhão com Ele. E você vai ver que milagres vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Eu quero orar com aqueles que querem isso na sua vida, que vão buscar Deus no seu TSD, que vão buscar Deus na corda, vão buscar Deus na celebração, vão buscar Deus nos cursos do trilho, porque a gente precisa aprender, irmãos. Já falei disso, olha, está tudo disponibilizado para os irmãos, mas os irmãos não mostram interesse. Você vai ver, Daniel teve uma visão de Deus lá no rio Quebar, mas ele teve a visão porque ele inquiriu Deus diligentemente, ele foi atrás de saber o que queria dizer, o que o Senhor estava revelando. Quando ele fez isto, Deus se manifestou sobre ele, Deus veio na direção dele. De todo o coração, você quer? TSD é todo dia. Ah, mas não deu um dia, então dá no outro. É luta. Amém? Não é perfeição. A perfeição é de Cristo em nós. É corda, é celebração. Eu quero dizer para os jovens, tem celebração de jovens, está sendo uma bênção. Os jovens estão sendo ministrados. Onde você está aos sábados? Onde vocês estão aos sábados? Adolescente, onde vocês estão aos sábados? Tem cara que casou, ficou velho. Onde vocês estão? Tem mochila de ideias aqui. Tem fora do normal aqui. Onde vocês estão? Como que Deus vai ganhar os jovens dessa cidade? Se você não se compromete, se você está alheio, se você não quer, só quer ver celular, só quer ver internet, e vendo coisa que não deve na internet. Mas Deus vai levantar crianças aqui profetizando. Adolescentes e jovens. Olha, nós vamos ter no final de semana agora, nós vamos ter aqui um encontro de casais, um congresso de casais. Tudo preparado para as famílias. Onde você vai? Onde você vai levar os seus amigos? Se você deixar, os seus amigos vão te levar para a pizzaria, vão te levar para a churrascaria, vão te levar para a boate, vão te levar para lugar nenhum, vão te levar, você vai ficar assistindo futebol, né, que agora é Copa do Mundo, você vai ficar assistindo futebol e vai esquecer de Deus, e não vai ter o Brasil ganhando na Copa do Mundo, você não vai ter a presença de Deus na sua vida. Você tem que passar que nem um rolo compressor em cima dessas coisas. Nós vamos ter aqui sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, às 20 horas. Domingo pela manhã, às 9 da manhã. É isso mesmo, né? Nós vamos ter aqui um derramar de Deus. Você vai estar onde? Eu vou estar aqui. Deus está curando uma pessoa que tinha problemas aqui. Eu não sei que problemas que é. Deus está curando, Deus está agindo. Pessoa que tinha dores aqui embaixo. Quem que é a pessoa que já não está mais com dor? Quem que é a pessoa? Acabou a sua dor? Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você também? Amém. Você também? Quer ver? Tem alguém que entrou com dores aqui e já não está mais? Levanta a mão bem alto para que os irmãos vejam. Glória a Deus. Deus está agindo. Amém? Se você quer isso na sua vida, você tem que se comprometer. Você está comprometido? Deus vai te abençoar, viu, querido? Deus vai te dar a vitória que você precisa e que você deseja. Amém?
Deus vai abençoar a senhora. A força que a senhora não tem, a senhora vai receber. A força que a senhora perdeu, a senhora vai receber. Levanta do lugar onde a senhora está. Levanta com fé. Receba força em nome de Jesus. Senta. Senta, querida. Senta. Agora levanta de novo. A senhora parece que não teve dificuldade. Espera aí. A senhora parece que não teve dificuldade para levantar dessa vez. Senta. Levanta sem pôr a mão na cadeira. Lembra quando a senhora era menina? A senhora fazia isso? Não? A senhora tinha dificuldade. Espera aí, irmãos, espera aí. Deus está fazendo, não é só nela, não. Deus está derramando aqui. Deus está derramando. A senhora tinha dificuldade para andar? A senhora tinha. Sai daí do meio dos irmãos, por favor. Sai do meio dos irmãos. Lembra como a senhora andava quando era moça? Anda. Pode andar, anda com fé, minha querida. Anda com fé. Anda com fé. A senhora andava assim? Anda com fé. Anda com fé, querido. A senhora está com medo do quê? Pode andar com fé. Solta as pernas. Seja liberta. Em nome de Jesus, volta para cá. Vira. A senhora virava assim? Não? Então anda mais rápido. Anda mais rápido. Anda mais rápido. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Amém? Agora vocês podem dar as palmas para o Senhor. Agora sim, a glória de Deus. E a vitória que você está precisando, não ajudem ela não precisa mais de ajuda. A vitória que você está precisando é assim, ó, Deus está derramando. Os médicos se surpreenderão com você, viu? Ficarão surpresos. Tem gente que está sendo curado de problemas na bexiga. Quem tinha problemas na bexiga aqui quando entrou aqui? Algum tipo de problema na bexiga? Fica em pé. Quem mais tinha problema na bexiga? Você tinha dores agudas? Não? Você tinha dores? Tinha. Você ainda tem as dores? Você tinha sempre, elas eram permanentes? Tá bom, deixa para lá. Mais alguém? Não, continue em pé, meu irmão. Recebe a cura. Recebe a cura. Em nome, fica em pé, irmão. Quer receber cura? Fica em pé. Recebe a cura em nome de Jesus. Amém? Diga para eles, recebe a cura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor também andar devagarzinho. Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Osvaldo. Seu Osvaldo. É isso? Levanta, minha querida. Você, levanta. Levanta. Isso, vai lá perto dele. Põe a mão nele. E diz, Osvaldo. Diz para ele, Osvaldo, do que eu recebi eu te dou. Receba força. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minha querida. Pode sentar. Seu Osvaldo, senta. Agora, lembra como o senhor era quando jovem? Levanta. Vem para o corredor. Anda, meu querido. Anda, meu querido. Deus está fazendo, anda. Vocês lembram como ele chegava aqui na frente? Ô, seu Osvaldo, Deus está fazendo, o senhor consegue correr? O senhor lembra como corria? Corre para a gente ver. Corre, corre. Oh, Deus maravilhoso. Deus é bom. Seu Osvaldo, há quanto tempo o senhor não fazia isso? Há quanto tempo o senhor não fazia isso? Há muito tempo, né, senhor? Há muito tempo o senhor não conseguia andar desse jeito?
Faz tempo? Amém. Pode voltar para o seu lugar, querido. Deus abençoe. Até deu uma virada rápida aí, você viu aí, Osmano? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está fazendo, irmãos. Isso que Deus está fazendo aqui é para mostrar que é verdade o que acabou de ser dito. O pastor Paulo é poderoso. É mentira, irmãos. Não tem poder no homem que não venha de Cristo. Se algum homem manifesta poder é porque Cristo está manifestando nele. O homem por si só é um trapo de imundícia. Amém? Deus quer manifestar através de você também. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Irmã, você pega a bênção para você? Você pega a bênção para você? Vem cá, seu Oswaldo. Como que ela chama? Dona Cida, vem cá. Dona Cida e seu Oswaldo, vem cá. Não tenha medo. Vem aqui os dois. Coloca a mão nessa moça. Essa moça tem um problema que os médicos disseram que não tem cura. Coloca a mão, pega na mão dela, um numa mão, outro na outra. Pega, vai lá, seu Oswaldo, vai lá. Segura a mão dela e diz: o que eu recebi, eu te dou. Em nome de Jesus. Recebe força. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Levanta e anda, minha irmã. Levanta e anda. Levanta e anda. Não pensa não. Não pensa. Levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Não pensa. Pode deixar ela aí. Pode deixar ela aí. É você que tem que levantar e andar. Pode voltar para os seus lugares, seu Oswaldo, dona Cida, pode voltar para o seu lugar. Não tem problema, é a bênção. O diabo já começou a ficar nervoso, você vê como que é? Foi aqui embaixo? Foi lá em cima? Aqui pareceu que era lá em cima. Que antes que o diabo ficava bravo, que a gente começava a tacar pedra no telhado. Amém? A gente às vezes fica na cabeça, viu, Luci? A gente fica na cabeça que não tem cura. E isso limita a gente. Deus te curou hoje. Deus te curou hoje. Simplesmente levanta e anda. Amém? Porque quando a gente está enfermo há muito tempo, a gente fica assim, mas sabe, o médico disse, mas o médico falou, mas sabe o que é? Isso aqui é desse jeito, não é que o meu problema, o que é seu problema? Não é seu problema, Jesus já levou na cruz, é problema dele. Amém, amados? A glória de Deus está sobre nós. Vamos vir para os cultos com outra visão. Vamos para as cordas com outra visão. Vamos viver o nosso dia a dia com outra visão. Vamos para o nosso emprego com outra visão. Vamos adorar a Deus com outra visão. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Tem alguém aqui essa noite, vocês viram que eu não estou com pressa, né? Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a vida para Jesus, quer dizer para Jesus hoje, Jesus, de hoje em diante eu vou viver para o Senhor. Tem alguém aqui? Fique em pé onde você está. Se tem alguém que quer falar isso para Jesus essa noite, fique em pé onde você está. Eu não vou ficar perguntando. Hoje vocês viram muita bênção aqui, vocês viram muita vitória. Fique em pé onde você está. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sei que eu não estou vivendo para Jesus, eu quero viver para Jesus. Eu acredito em Jesus, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Fique em pé onde você está. Você que quer viver para Jesus de forma mais intensa, você que hoje quer o compromisso, você jovem que quer o compromisso, você adolescente que quer o compromisso, vocês crianças que estão me ouvindo, Deus quer derramar poder sobre as crianças. Vocês que estão me ouvindo, vocês ouviram o Espírito Santo falar na minha boca, não por ser eu, em nome de Jesus, não é por minha causa, mas se vocês ouviram o Espírito hoje, e você quer ter uma vida mais comprometida, você vai buscar ter fome e sede da palavra, você vai para a presença de Deus pedir isto, então fique em pé, porque Deus vai fazer uma mudança nesta igreja, em nome de Jesus.
Levanta suas mãos. Deus, o Senhor está vendo, eles falaram que querem, Senhor. Eu quero também. Dá fome e dá sede pela Tua palavra. Senhor, que o coração deles clame por Ti. Que o coração deles, Senhor, busque a Ti como um esfomeado, como um sedento. Como um esfomeado busca o pão, como um sedento busca água no deserto. Deus, que eles sintam fome e sede do Senhor, em nome de Jesus. Deus, que todas as amarras do diabo caiam por terra. Deus, eu não queria nem falar dele neste momento, Senhor, porque toda a glória é Tua, a Tua presença que é maravilhosa. Nós queremos viver debaixo da Tua presença. Oh Deus, nós não queremos simplesmente a nuvem que caminha com o Senhor, nós queremos o Senhor que caminha dentro da nuvem. Nós queremos, Senhor, que o Senhor se derrame, como o Senhor derramou no arraial de Israel, como o Senhor se derramava sobre os profetas, como o Senhor se derramou sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, que o Senhor se derrame sobre nós, em nome de Jesus, como uma chuva serôdia, como uma chuva, Senhor, temporã, que o Senhor venha